Galera, depois de tudo que rolou no episódio passado, o protagonista agora vai encarar outro membro da raça dos Oni, e ele ainda corre o risco de ser eliminado se falhar. Bora ver tudo que rolou nesse episódio 2. Então pessoal, depois dos eventos do episódio 1, nosso protagonista, Shiki, foi levado até a sede da organização Oni, um lugar escondido que fica em uma ilha isolada no meio do nada. Esse lugar é uma escola militar que ensina os Onis a treinar e desenvolver seus poderes para combater a organização Momotaro. E o primeiro professor dessa escola que a gente vê é o Naito. Ele foi o responsável por salvar a vida do Shiki no episódio 1, mas agora o Naito estava prestes a começar a avaliação que iria definir o futuro do protagonista. Pois é, pessoal, o Shiki está arrasado e muito furioso com o assassinato do pai dele. Claro, é compreensível, ele perdeu o pai há poucas horas, e isso está abalando tanto ele que ele tem um pesadelo mostrando uns momentos bem fofinhos dos dois quando o Shiki era criança, mas de repente o pesadelo fica sinistro com a lembrança da morte do pai e do responsável por isso. Agora ele acorda preso em uma sala que ele nunca viu na vida, ao lado de um cara meio estranho que anda de patins. E bem, esse é o Naito. Ele é um personagem com uma personalidade que gosta muito da eficiência, a ponto dele andar de patins porque é mais eficiente do que andar. Naito também não fica parado, tipo, se ele está fazendo nada, ele fica se exercitando o tempo inteiro. Ele não fica parado de jeito nenhum. E também ele não tem muita paciência. Sim, ele é um professor sem paciência com pessoas que não são eficientes. Ele dá uma explicação meia boca para o Shiki, que está todo confuso, e ele já começa a avaliação. E claro, nosso protagonista não está nem aí para essa avaliação. Ele só quer ir logo atrás do assassino do pai dele, o que é uma péssima ideia. Tudo bem que o Shiki até venceu aquela luta, mas o Samidare também foi pego desprevenido pela transformação do Shiki. Ou seja, eu acho que em um combate direto, o Samidare vence, principalmente se o Shiki lutar sozinho. Mas voltando ao episódio, Naito percebe que aquela conversa vai demorar muito, então decide aplicar um teste definitivo e deixar tudo mais eficiente. O teste dele é quase matar o Shiki. Sim, é insano. E um pouquinho radical, né? Mas o Naito acredita que as pessoas mostram suas verdadeiras naturezas quando estão à beira da morte. E ele até meio que tá certo, porque quando ele quase mata o Shiki, nosso protagonista entra no modo descontrolado e parte para o ataque. Mas o Naito é bem poderoso. Ele enfrenta o Shiki descontrolado e vence. É uma pena a gente não ter visto essa cena, porque corta essa cena e o Shiki já tá derrotado. E olha que o cara nem tava usando todo o seu poder. E vamos falar um pouco sobre os poderes do Naito. Pelo que vimos, os poderes dos Onis se manifestam através do sangue deles. O Naito manipula o sangue em forma de um guarda-chuva, mas ele manipula o sangue dele também com outras formas. Após o Shiki acordar, o Naito dá a notícia: o Shiki foi reprovado, e ser reprovado significa ser morto. Isso mesmo, galera, o Naito iria matar o Shiki. E isso faz até sentido. Como o Shiki fica descontrolado fácil e se transforma logo, ele pode sair por aí atacando de maneira aleatória. Imagina o caos que ele iria causar na cidade. E isso até que é interessante. Essa história de eliminar os Onis descontrolados pode significar que a organização não só enfrenta os Momotaros, como também tem combate com outros Onis, ou seja, outras pessoas da mesma raça. Gostei da proposta, isso deve gerar bons conflitos mais à frente na história. Mas então, galera, o Shiki não ia ficar sentado esperando ser eliminado. Ele parte para cima do Naito. Mas dessa vez, o protagonista usa seu poder de maneira controlada. Claro, o ataque não faz efeito, mas impressiona o Naito, que percebeu que o Shiki manteve o controle do seu modo descontrolado. Isso mesmo, quando um Oni perde o controle, já era, mas a força de vontade do Shiki conseguiu superar essa transformação. E galera, isso é algo incrível que um novato fez, porque, por exemplo, o próprio Naito, ele se controla durante a luta justamente para não despertar sua transformação, porque ele sabe que isso pode causar algo terrível. Mas então o Shiki, depois dessa demonstração, foi aprovado. E agora ele já foi para o seu primeiro dia de aula. O cara não tem um minuto de folga, porque ele perdeu o pai dele ontem, teve toda aquela descoberta e hoje já tem que ir para aula. Mas vejam bem, isso é meio que pensado
treinado pelo Naito. Ele prefere que o Shiki fique mais forte para conseguir a sua vingança do que ficar remoendo a dor. Tá aí, o cara tá agindo como um verdadeiro mentor. E chegando na sala de aula, claro, o Shiki quer causar uma boa primeira impressão, mas claro, ele estraga tudo e arruma uma briga com outro estudante. Esse outro estudante parece ser bem habilidoso porque o cara já controla os próprios chifres. Essa habilidade é muito invejada pelos cornos. Mas falando sério, todos os outros estudantes deixam os chifres à mostra justamente porque eles ainda não têm controle sobre seus poderes. E falando sobre a sala de aula, o lugar tem poucos estudantes e todos eles parecem ter uma personalidade bem única. Tem pelo menos 2 deles que eu achei bem engraçado. Mas voltando à aula, o pessoal já vai ter que enfrentar o professor logo no primeiro dia. Isso mesmo, vai rolar um jogo de caça ao Oni, onde os alunos têm 1 hora para sair da floresta e retornar à escola. Se forem capturados pelo professor, vão ser expulsos. O Naito está tão confiante que ele liberou geral para usar seus poderes e partir para cima dele com intenção de matar. Caso contrário, eles vão ser pegos. Achei a aula bem interessante, porque esse é o jeito mais rápido da história nos apresentar cada personagem e suas habilidades. É bem provável que o pessoal se una para combater o Naito. Claro, o cara da máscara não parece querer lutar em grupo, mas pelo menos vamos ver eles interagindo mais. Bem, é isso pessoal, obrigado por assistir até aqui e vejo vocês no próximo vídeo.